Olá, sejam bem-vindos. Vamos ver se eu dou uma ajeitada na câmera aqui que tá torta. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do Reiki Usui 3B Mestrado. Lembre-se de dar o like no canal, de se inscrever. Não, like no canal não, like no vídeo, né? Se inscrever no canal. Me disseram essa semana, não se importe com isso. Não, não, não. O dar o like é porque aí, se você gostou, o YouTube pega e compartilha com outras pessoas, né? Então é isso que é o legal da gente dar o like nos vídeos. A quantidade de inscrição também é bacana, porque quanto mais pessoas inscritas no canal, mais pessoas recebem o aviso que o conteúdo do canal é bacana, né? Aí a gente consegue levar isso para mais pessoas e é essa a nossa intenção, né? Alcançar o maior nível de pessoas possíveis para ajudar a fazer o bem a si, ao próximo, ao planeta, aos nossos animais, né? É essa ajuda que a gente quer fazer, tá bom? Lembrando que o nosso curso é pago, com um valor bem acessível. O curso é administrado lá pelo Telegram, porque o Telegram é um aplicativo que fica mais fácil para trabalhar, porque a gente não tem que ficar repostando o conteúdo das aulas. E lá está todo o material, apostila, livros, anamnese, tudo que você precisa para completar o seu curso, tá bom? Então vamos lá? Opa, vamos lá, mas eu não coloquei onde tem que ser, né? Aí ele não vai mudar. Alterações no corpo espiritual ocorrem no mestrado. Na maior parte das vezes, não se manifestam como desintoxicação, mas na forma de um autoconhecimento cada vez maior e uma impressão de comunhão e união com o universo. Para a maioria dos iniciados, a reação mais frequente no mestrado é a alegria pura. A purificação já ocorreu. Às vezes, o novo mestre de Reiki necessita de mais horas de sono durante os dias subsequentes, à medida que seus níveis energéticos e corpos vibracionais se reajustam para se adaptar à expansão da energia. Tradicionalmente, de acordo com a maioria dos instrutores de Reiki da atualidade, o Daikomyo só é colocado nas mãos durante a iniciação em mestrado. Nos 3 níveis, ele é introduzido no chakra da coroa, mas primeiro e segundo nível ele não é colocado na palma das mãos. Aqui no nosso, o mestrado era o nível 3, né? Então, assim, o Daikomyo é inserido aqui no 3A, tá bom? Tradicionalmente, outros símbolos do reiki são colocados no chakra coronário, mas existem tendências que no segundo nível eles são colocados numa das mãos, que é chamado da mão dominante. Isso não deve ser feito, pois resulta num desequilíbrio energético que pode ser um tanto incômodo. As duas mãos devem ser iniciadas para se obter o equilíbrio energético do Ki e também pela praticidade durante as aplicações. Então, aqui, isso eu só vi em uma apostila, tá? Então, você vai saber se você deve colocar em uma ou nas duas mãos. Eu coloco na dominante, mas eu junto e assopro nas duas, tá bom? Então, cada um vai receber a intuição do que realmente deve fazer, tá? Ao tornar-se, confie, né? A gente sabe. Ao tornar-se mestre, comece a fazer iniciações para uma pessoa de cada vez. Não inicie os cursos enquanto não tiver aprendido corretamente a forma de fazer a iniciação.
O primeiro grupo deve ser pequeno, no máximo 4 pessoas. Aumente o número delas à medida que se tornar mais forte. Imagine-se que até 10 pessoas seria adequado, pois o desgaste físico é grande e muitos mestres só o sentem posteriormente. Durante as iniciações, ocorre apenas uma grande elevação da energia. A pessoa ignora o excesso de tempo despendido, portanto, deve dar ouvidos à sua intuição para saber se está indo longe demais. Aí, aqui novamente, eu vou contar a minha experiência. Dormi muito, muito. Eu evito fazer mais do que 4, 5 sintonizações de uma vez. Na realidade, até agora eu não fiz mais do que isso. Porque quando a gente tem um número grande, 10 pessoas, o que a gente faz? A gente lê o nome de todo mundo e faz a inserção de símbolos de uma vez, né? Então a gente fala o nome de todo mundo, pede para ser iniciado, repete 3 vezes o nome de todo mundo, tal. E aí a inserção de símbolos a gente faz uma vez só. Eu gosto de fazer 1 a 1. Então eu vejo meu aluno na minha frente, eu converso com meu aluno, eu faço a inserção em todos os símbolos nele. Aí eu vou no outro aluno. Pareço louca, gente. Acho que quem consegue me olhar pela janela, porque eu faço isso na minha sala, a janela sempre está aberta, deve fazer. Essa minha vizinha é totalmente pirada. Doidona. Então eu vou de 1 em 1 aluno fazendo isso. Então eu não, por enquanto, eu não quero fazer mais do que 5 pessoas, porque eu acho que esse contato é muito gostoso. Então pode ser que um dia eu tenha aí muitos alunos e eu falo, cara, se eu não fizer assim, não vou dar conta. Porque, gente, a gente fica muito cansada. Eu passei aí as primeiras... O primeiro mês de fazer iniciações, eu estava dormindo até 10h30, 11 horas. Muito, muito. É dormir muito. Eu estava me sentindo muito cansada, mas é da troca energética. Eu fiquei bem, mas assim, cansadaça, muito cansada. Então, com calma, tá bom? Não vamos abraçar o mundo, não, porque senão você vai acabar ficando de cama, porque vai estar sem energia nenhuma, vai precisar de ajuda, tá? Seria de grande importância fazer iniciações para pessoas que estejam à beira da morte, gravemente doentes ou passando por grandes crises. Pessoas com depressão há muitos anos, pessoas com síndrome do pânico, tá? Se a pessoa for capaz de usar o Reiki primeiro nível para se curar, isso seria ótimo, mas a iniciação em si já é uma grande cura. Não importa que essas pessoas não se tornem reikianos, chamados de agentes de cura, embora algum dia talvez o seja. O que importa é a cura e o grande benefício que uma iniciação proporciona no momento em que tanto se necessita. Eu acredito que eu já contei, tá, gente? Porque eu sou tagarela, muito tagarela. Mas tem gente que vai só fazer esse daqui, né? Não vai fazer os outros e provavelmente não vai escutar. A minha avó faleceu já com 93 anos. E ela morou sozinha até os 93 anos. E os seus 6, 8 meses de vida, as filhas ficaram bem próximas dela, apesar que ela morava perto de todas as filhas. E ela começou a pedir para que, principalmente minha mãe, que é viúva, ficasse lá mais tempo.
E eu acredito muito que ela estava se preparando mesmo para ir para partir e estava se despedindo de todo mundo, então era o preparo para ela poder partir. E aí as pessoas precisam de um motivo, né? Eu acredito, para ir embora. Ainda mais se a pessoa é muito apegada. Minha avó teve uma vida muito boa, né? Sofrida, mas foi muito boa, principalmente o final da sua vida. E ela deu um mau jeito na coluna e foi isso que foi. Nunca disseram, ah, ela teve câncer nos ossos ou ela teve. Pode até ser, tá? Eu acredito que tenha tido alguma coisa, mas ninguém ia contar com 93 anos, né? E, e aí um dia eu falei assim, vou aplicar reiki na avó. A minha família não gosta, não acredita, né? E quando eu apliquei reiki na minha avó, a minha avó passou muito mal. Minha avó vomitou, a gente acredita que ela tenha tido uma convulsão. E eu, particularmente, acredito que ela tenha tido um AVC. E hoje eu fiquei muito mal, porque eu achei que eu tinha colaborado para matar minha avó, né? Coitadinha. Minha avó abençoada. E hoje eu entendo que eu colaborei para que não tivesse sido pior, né? Ela poderia ter ficado numa situação muito pior se ela não tivesse vomitado e colocado para fora o que estava dentro. Eu acredito muito em energia, né? E, e aí, um outro dia eu fui lá, apliquei de novo e ela ficou ruim de novo. Me proibiram. Eu fiquei muito revoltada com o reiki. Me proibiram porque eu estava fazendo mal para minha avó. E minha avó odeia espiritismo. Minha avó era muito católica e a minha avó falava assim: Isso é coisa de macumbeiro, isso é coisa de gente espírita. Eu falava: Vó, reiki não tem religião, reiki é só energia, só tá fazendo. Não quero mais isso. E aí, quando eu chegava lá, ela já me olhava meio de rabo de olho: Lá vem você com esses negócios loucos que você faz, né? E aí chegou. Aí me falaram que não queriam mais que eu fizesse, eu respeitei, tá bom. Não faço vocês sabendo, né? Então eu chegava, aí minha avó ficou muito ruim, a minha avó ficou de cama, minha avó foi perdendo a fala, minha avó foi perdendo os movimentos. E aí eu chegava, sentava do lado da cama dela, porque aí ela já não conversava mais. E eu pedia licença para o eu superior dela, que eu pudesse enviar o que ela precisasse para ela ficar bem. E aí eu, durante a gente as filhas pediam pra gente não ir muito porque ela ficou muito debilitada, precisava de muito cuidado, então a gente às vezes atrapalhava, né? Muitos netos e a minha avó era muito querida, muitas pessoas iam lá pra vê-la. E eu aplicava reiki. E minha avó ficou 15 dias no hospital para poder partir, né? Eu acho que é o tempo que ela precisou para ir embora. Eu não fui nenhum dia no hospital ver minha avó. E eu tenho a minha filha pequena, né? Não é tão pequena, mas já mais pequena. E a minha filha tinha síndrome do pânico, então a minha filha não ficava com ninguém. Então eu não ia para o hospital por causa dela. E um dia antes da minha avó falecer, a minha mãe me mandou uma foto da minha avó e falou assim: a avó tá muito mal. Ela falou assim: ela vai partir. Aí eu mandei mensagem, eu falei assim: eu vou levar minha filha pra escola, alguém se vira pra buscá-la e eu vou ficar no hospital hoje. Aí a minha prima caçula tinha dormido lá e eu fiquei no hospital.
E aí eu mandei mensagem para todo mundo, porque uma tia ia ficar lá, tal. Eu falei, não, não vem ninguém pro hospital. Eu vou ficar aqui. Não vem ninguém, quem vai ficar aqui com a avó sou eu. E eu fiquei no hospital e uma prima minha, é, filha do irmão, acho que mais velho da minha avó, naquele dia foi a primeira vez que ela veio visitar minha avó, nesse tempo que minha avó ficou doente. E aí antes dela chegar, eu apliquei reiki, pedi para que ela, conversei bastante com ela, os olhos dela, ela chorou, né? E eu falei assim, vó, eu vou doar para você a energia que você precisa para você ir embora. O seu corpo já não aguenta ficar aqui. A avó precisa partir. E eu vou doar para você o que você precisa. Isso me emociona muito. E aí eu apliquei o reiki nela, ela chorou e as enfermeiras entraram no quarto para dar banho nela. E quando as enfermeiras entraram no quarto para dar banho nela, elas falaram baixinho: vamos preparar ela, já vamos deixar ela preparada. Então eu sabia que minha avó estava indo embora. E aí, naquele dia, é, todo esse tempo que ela ficou lá, nunca tinha vindo esse pessoal. Bateu na porta um pessoal e pediu para cantar para ela. Aí eu falei que ela estava tomando banho para eles virem mais tarde. Aí o videozinho vai ficar longo de novo. Aí, quando ela acabou de tomar banho, eles voltaram. Aí a minha prima já tinha chegado. E, e aí eles vieram cantar Carinhoso. Uma música que meu pai gostava muito. Meu pai também já é falecido há 8 anos. E foi a cena mais linda que eu vi na minha vida. Aí as duas pessoas cantaram, tinha uma assistente do hospital filmando, que eu nunca mais achei essa mulher, que eu queria filmagem, que foi a coisa mais linda. Não achei ela, não sei quem é. Procurei no hospital inteiro e não achei. E eu e minha prima cantando do lado da minha avó, cada uma de um lado da cama. Foi lindo, 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 lindo. Eles saíram do quarto. Não, não deu, acho que 5 minutos, a minha avó faleceu. Então foi a despedida mais linda que eu já vi na vida. Foi muito gratificante e eu acredito que através do reiki eu doei a energia que ela precisava, né, para ela partir. Eu sou a neta mais velha, né, e não era mais querida, não. Não era mais querida, não. A gente tem os netinhos prediletos da vovó. É, porque eu era a neta mais velha e a mais rebelde. Mas é muito lindo. Então, o Reiki faz muitas transformações. E quando isso aconteceu, eu fiquei com muito medo, né? Porque o que iriam falar, né? O medo do julgamento, né? De você que estava lá e ela partiu. Mas eu acho que tá sempre as pessoas certas no lugar certo. E essa minha prima falou assim: era nós que tínhamos que estar aqui. A primeira vez que eu vi alguém morrer na minha vida, a não ser a minha cachorra, que eu considero ela humana. E, e na minha cabeça, o dia que eu visse alguém morrer, eu ia sofrer muito. E para mim foi libertador, né? Eu estar lá auxiliando a passagem dela. Muito gratificante. Então, às vezes a gente cria monstros, né? E
E os monstros não são tão grandes assim. Confiem, né? Tudo certo sempre. Vamos voltar à aula. Seria de grande importância fazer iniciações. Ai, já li, né? É isso aí, essa parte eu já li. Frequentemente, os alunos que já passaram por instruções voltam apenas para repetir as iniciações. Isso não é necessário, tá? Pois as iniciações se fixam para sempre, o que não invalida a iniciativa do mestre em refazê-la, apenas pelo prazer e respeito que alguns sentem a mais pela energia Reiki. Eu não vou dizer nem prazer, tá, gente? Eu falo para os alunos que vêm assistir as minhas aulas para que se sentirem, porque eu falo que a gente sente, é intuição isso. Se sentirem que deve se reiniciar para fazer, porque cada um tem uma energia, cada um trabalha com uma egrégora. Então, se você sentir que você deve fazer a iniciação com um novo mestre, faça. Linhagens diferentes, tá? Nós temos todos Mikao Usui lá, mas os mestres, né, da base os mestres são outros. Já me confundi se é da base. Já depois dessa conversa toda. E a gente intensifica mesmo essa energia. Eu acho que é bem legal. Também é perfeitamente correto que um novo mestre pratique o modo de fazer as iniciações, e isso deve ser estimulado. Ao começar a realizar iniciações em Reiki, inicie pelo primeiro nível. Né? Não vai começar a iniciar a pessoa logo no mestrado, né? Começa pelo primeiro nível. Depois de ter dado várias instruções e sentir-se completamente à vontade com o processo iniciático do primeiro nível, passe ao segundo nível. Siga adiante só quando sentir que pode lidar bem com qualquer problema relacionado com o primeiro nível. O ensino do Reiki já é a sala de aula do mestre em Reiki. Contudo, convém começar pelos ensinamentos básicos e depois passar aos estágios mais avançados. Sempre comece uma turma com nível 1, depois essa turma vai para o nível 2, essa turma vai para o nível 3, e ela vai para o mestrado, tá? Então, fazendo as coisas aos poucos. Eu espero que não fique fazendo o barulhinho do plim-plim aí do meu Telegram. A melhor maneira de se preparar para as instruções do Reiki é fazer tanto o trabalho de cura direta, presencial, como à distância, o quanto mais possível, e praticar o processo iniciático. Conhecendo o Reiki profundamente, você se prepara para ensiná-lo aos outros. A maioria dos iniciados em mestres se pergunta como sei que alguém se abriu à energia depois de ter recebido a iniciação? A resposta é muito simples. Olhe para o rosto deles depois da iniciação e saberá. Meus gatos estão fazendo uma bagunça, gente. A maneira simples de especial ajuda aos novos mestres é perguntar. Depois de fazer a iniciação, a todos no grupo, perguntar o que viram, o que sentiram. Se alguém não quiser falar, não insista. E depois de uma ou duas pessoas terem se manifestado, outras também fazem. Gente, a maioria das pessoas não contam, porque acham que são doidas. Se a gente está aqui, a gente é doido mesmo. A maioria das pessoas não gostam de contar, tá? Tá tudo certo. Eu falo que é legal a gente contar. Não senti nada, tá tudo certo. Porque outras pessoas vão ver que se não sentiram nada e tá tudo certo também. Nossa, eu senti um montão de coisa. Legal, né? Você ter sentido um monte de coisa. Uma experiência bacana. Sinal que é diferente para cada um, tá? Dizer a elas que fiquem alertas para sensações sutis
em vez de esperarem grandes acontecimentos. E quando compreenderem que algo aconteceu, poderão querer participar da discussão. Ao descreverem o que se passou, o mestre saberá que elas se abriram à energia. As pessoas descrevem uma grande variedade de sensações, particularmente no primeiro nível. Eu não senti nada, tá? Só paz, só senti paz. Em seguida, perguntar: há alguém que não tenha sentido nada? Eu. De vez em quando, entre 8 ou 10 alunos diz que não sentiu nada. Gente, muita gente não sente nada. É normal, tá? Primeiramente, pedir para sentir as mãos da pessoa. Se elas estiverem quentes, elas definitivamente se abriu à energia, quer ela compreenda ou não. Entretanto, a rigor, mãos quentes não denunciam por si só a abertura à energia Reiki. É o confiar, né? Confie. Você pode não ter sentido nada. Os símbolos foram inseridos, a iniciação foi feita e a egrégora inseriu você no sistema, tá bom? Perguntar o que ela sentiu ou ouviu durante a iniciação. Alguns alunos esperam acontecimentos grandiosos em vez de sensações sutis de quietude. Em geral, quase todos os problemas são resolvidos dessa forma. Se as mãos continuarem frias e o aluno não sentiu nada durante a iniciação, perguntar se ele tem alguma dúvida em relação à energia. Gente, eu tenho amigas que sentiram a mão fria, geladaça, energias diferentes, tá? Os alunos que tiveram educação fundamentalista, embora possam tê-la rejeitado, podem ter dificuldade ou medo de aceitar a cura psíquica. Porém, isso não importa, pois a iniciação é para sempre e não pode ser desfeita. Antes de descrever, você pode enfiar na gaveta, mas não vai ser desfeita, não. Antes de descrever o processo iniciático, é necessária a esta altura uma reflexão sobre as iniciações. A palavra iniciação também significa sintonização. Essa palavra em sânscrito significa fortalecimento. O reiki dá forças a quem quer que o receba e também ao mestre que o difunde. Muita gente, eu falo que depois do reiki, eu passei muitos momentos de tormenta. Eu me sentia no meio do olho do furacão, mas em plenitude de paz. O mundo podia acabar, que eu estava em paz. Podia comer só banana, não ter nada para comer, estava tudo certo. E eu estava muito feliz, né? Então, tem momentos que o reiki é transformador. Um instrutor de reiki é chamado de mestre ou shihan, mas o termo não tem a conotação de alguém que tem poder sobre outra pessoa, nem de hierarquia. O mestre é simplesmente um instrutor. Se alguma honra acompanha o título, é a de ter o reiki em si. Recebendo as instruções e iniciações de um mestre, o aluno pode chegar até o mestrado, mas é através do seu compromisso e empenho que alguém se transforma num mestre. Nenhum instrutor pode torná-lo um mestre. O aluno só pode se tornar um mestre depois de passar pelas iniciações e ensinar o reiki com sucesso. Na Índia e no Tibete, um guru Vajrayana, que é um mestre ou instrutor de budismo tântrico, é honrado por fazer parte de uma linha de adeptos que se estende a Siddhartha Gautama, o Buda, ou nele tem sua origem. Na Índia, um guru
assume essa responsabilidade seriamente, sem egocentrismo e sem violar a confiança que existe entre aluno e instrutor. Atualmente, o mestre em Reiki também se enquadra numa linhagem que passa por Havaiyo Takata e por Buda Sakyamuni, e tem origem, segundo a crença indiana, no deus Shiva e nas estrelas. Os alunos e mestres em Reiki tradicional também seguem uma linhagem de ensinamentos. O aluno identifica seu status dentro do Reiki de seu instrutor e pelo instrutor do seu instrutor e por sua relação com Takata. O aluno foi treinado pelo mestre A, que foi treinado pelo mestre B, que foi treinado pelo mestre C, até chegar na senhora Takata, que foi instrutora, que foi treinada por Sujiro Hayashi, que foi treinada por Mikao Usui, tá? Essa é a linhagem do estudante. Todo mundo vai ter Mikao, Sujiro e a Takata, tá, gente? Porém, o que realmente importa no Reiki é que o aluno ou o mestre receba o treinamento, não importa de quem. O mestre de qualquer linhagem tem como principal responsabilidade a prática do Reiki e sua disseminação através do ensino. E isso é o que importa. Eu falo que às vezes a gente dá muito valor para coisas que são insignificantes. A minha vida toda, meu pai ficava muito bravo, que meu pai tinha uma memória de elefante. Eu falava que ele devia ter sido um bibliotecário. Meu pai tinha uma memória danada. E ele falava, você não guarda nada? Eu falo, não, aquilo que eu não uso eu deleto, minha HD não pode ficar cheia. Então eu apago mesmo. Eu não faço utilização disso, eu não preciso disso. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso conhecer tudo, né? Porque eu tenho que saber de onde vem tudo isso. Mas eu só vou guardar aquilo que eu realmente vou utilizar. Os símbolos eu preciso dele, eu preciso saber para que eles funcionam. Eu tenho cola até hoje, tenho lá no meu quadrinho o símbolo para que ele serve, porque às vezes eu falo assim, meu Deus, eu preciso de um símbolo para cura mental, e às vezes eu falo assim, gente, não querem que eu me lembre. Às vezes não querem que eu me lembre. Eu vou lá e olho a minha cola. Ai, é esse daqui que eu tenho que fazer e tá tudo certo. Ai, sem aquela coisa, ai, precisa. Não, a gente não precisa nada. A gente não tem que nada. Tem que nada. Pode-se o primeiro fortalecimento budista, a iniciação em Reiki primeiro nível, ele abre os canais do Hara e purifica a pessoa no nível do corpo físico. Os fortalecimentos místico e divino correspondem ao segundo nível. Os símbolos correspondem ao poder da palavra, como os bijas são as formas simbólicas escritas dos sons. Os corpos mental e emocional são purificados e os exercícios de Hatha Yoga correspondem aos exercícios de Ki. O fortalecimento absoluto corresponde ao terceiro nível do Reiki. Ele vai direto à essência espiritual, ao corpo espiritual, e promove a compreensão de todo o processo. Resultados místicos profundos são uma boa descrição do que ocorre depois de receber o mestrado. O aluno que se transforma num mestre em Reiki passa por profundas transformações em sua vida. Assim como tudo no Reiki, o processo para fazer as iniciações é extremamente simples. Envolve uma série de movimentos do corpo físico que, quando feitos em certa sequência, têm efeitos espirituais duradouros de transformação. O mestre instrutor não precisa se preocupar com o que ocorre durante o processo. Só precisa executar a sequência correta. Coisas muito complexas ocorrem durante a iniciação em Reiki, mas o mestre nem precisa saber o que são. Ele apenas realiza a iniciação. Os guias
e a energia Reiki tomam conta de tudo o que se segue. Para realizar qualquer iniciação, o mestre deve ser capaz de manter a língua tocando o céu da boca durante todo o processo. Deve segurar a respiração enquanto não assopra, e ao fazê-lo, a língua fica no céu da boca. Ele assopra em torno dela. Então você fica com a língua lá no céu da boca e o ar vai passar pela lateral. Depois de assoprar, deve respirar profundamente de novo. E ao assoprar, transmite-se o Ki. E a primeira definição do Ki é o sopro vital. Para receber a iniciação, o aluno senta-se numa cadeira com as costas retas e os pés no chão. Pode tirar os sapatos se quiser. Eu gosto, tá, gente? A energia de alguns mestres em Reiki é tão forte que eles chegam a quebrar relógios durante as iniciações. Se o mestre for um desses, deve pedir ao aluno que o tire e tire o seu também. Ah, gente, eu não gosto de nada dessas coisas, tá? Quando você vai fazer iniciação, não, sem celular, sem relógio, nada que fique com, nada dessas coisas. Quanto menos, melhor, tá? Pedir aos alunos que coloquem a palma das mãos uma contra a outra na altura do peito, né, na posição gachô. E diga que manipulará suas mãos, porque a gente vai colocar as mãos, né, nos chakras para poder fazer a inserção dos símbolos. Se o mestre tiver que procurar pelas mãos do aluno durante a iniciação, torna-se muito difícil uma linha única de trabalho. Então, todo mundo com a mãozinha no gachô é melhor. As iniciações devem ser realizadas individualmente. Coloque de 2 a 4 alunos sentados em cadeiras, formando uma fileira. Até 4 é o ideal. O mestre deve ver o que é mais conveniente para ele. Deve lembrar-se de que estará cansado no final. O estado energético alterado termina depois de 1 hora aproximadamente. Colocar música suave durante a iniciação, se quiser, mas a sala deve estar em total silêncio. Esse é um momento em que não deve haver nenhuma interrupção. Gente, colocar um mantrazinho no fundo é tudo de bom, auxilia muito. A sala onde ocorre o processo iniciático deve ficar energizada por um bom tempo depois dele. A temperatura da sala poderá aumentar consideravelmente durante a iniciação. Num ambiente com ar-condicionado, a temperatura inicial de 23 graus centígrados pode aumentar em alguns graus no final. Durante as iniciações, os alunos do primeiro nível que estão à espera precisam fazer algo. Depois da iniciação de cada aluno, é extremamente importante que cada aluno faça a imposição das mãos sobre outras pessoas por vários minutos. Não é regra, tá? Eu já participei de iniciações e isso não aconteceu. Então, se você sentir que o seu grupo precisa ficar lá, eu falo que é sustentação, tá? Em posiçãozinha de mãos, olhinhos fechados, porque a doação da energia para você continuar iniciando os outros alunos é muito bacana, porque a gente fica muito cansado. Trabalhar os ombros e as costas da pessoa é uma boa sugestão. Isso traz a energia Reiki através da linha do Hara da pessoa que recebe a energia. Também previne dores de cabeça e a sensação de atordoamento que ocorre posteriormente. O mestre deve saber quem deixou de tocar alguém depois da iniciação por causa das reclamações que fazem mais tarde. E já lhes deve dizer de antemão que não se compadece daqueles que se recusam a ouvi-lo.
Então, assim, Jane, eu acho que aquele momento da sua iniciação é muito particular e sagrado. Então, cada um vai receber e sentir de um jeito. Então, assim, você acabou de receber a sua iniciação, o seu mestre já tocou lá no seu ombrinho, falou que tá tudo ok, agradeceu. Se você sentir que você está numa sala com outras pessoas sendo iniciadas e que você deve fazer a doação da sua energia, ok. Se não, gente, absorva, usufrua dessa sensação gostosa, né? Às vezes você só quer ficar ali quietinho. Fica ali quietinho e o que tiver, ó, né? E o que tiver que ser feito vai ser feito, tá bom? No Reiki, as iniciações são realizadas individualmente. A pessoa recebe a energia separada das outras, onde a iniciação é realizada com estilo e de forma agradável. Mas não importa o estilo, a iniciação em si é um acontecimento sagrado. Fazer da iniciação um ritual, como era no budismo tântrico, cria uma atmosfera sagrada de grande beleza, que apela a todos os sentidos. Começar com a porta fechada, sem que haja interrupções numa sala suavemente iluminada. Tirar o telefone do gancho, desligar, né, o som dos celulares, acender velas, colocar fora do alcance das pessoas para que elas se movam à vontade, queimar incenso, mas certificar-se que ninguém é alérgico a ele. Lavanda, fazema, o sândalo são especialmente agradáveis. Colocar música de fundo bem calma, apropriada aos estados alterados da consciência. O mestre pode construir um altar para meditação sem conotação religiosa, lembrando-se de que o reiki é sagrado, mas ele não é uma religião. Começar o processo iniciático com a meditação Gassho. Primeiramente, faça uma sequência completa de relaxamento corporal e então dirija a meditação dos chakras dos alunos para que recebam a energia Reiki. Quando os alunos já estiverem entrado em algum estágio particular nos estados alterados de consciência, começar a fazer as iniciações. O mestre pode colocar um difusor, uma gota de essência de amêndoas, de rosas, de lavanda, de menta, tá? Não precisa ser só o incenso, cada um vai fazer da melhor forma. Usar essências puras, né? Os, porque aí a gente trabalha aí o óleo essencial, a gente vai trabalhar aromaterapia. O seu aroma é transportado para dentro da aura do aluno com a respiração. Lembrar-se de manter a língua tocando o céu da boca. Realize as iniciações. Termine o ritual com outra meditação Gassho e uma bênção final. Os budistas vajrayanas que desenvolveram Reiki usam rituais, simbolismo e misticismo em suas práticas. Então, vai de cada um, tá? Essas podem ser traduzidas para qualquer sistema de crenças. Opa, eu vou bater o dedo aqui porque eu esqueci de olhar lá no finalzinho e tá. Ups. Tá com um áudiozinho. Gratidão, meus amores. Até o próximo vídeo. E essa mestra fala muito, né? Pode puxar as orelhas. Beijo enorme para todos vocês. Paz profunda.